Olá, 901, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, 901, hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho mais longo, porque nós vamos alcançar o módulo 6 e o módulo 7, porque todos estão falando de estatística. Então, eu juntei esse módulo, então o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, tá? Semana que vem a gente já vai praticar um pouco na aula online essa aula de hoje, tá? E a gente encerra o nosso módulo, nossa apostila número 1, não esquecendo que eu vou dar visto depois nas apostilas, na apostila número 1, tá? Então vamos lá. Hoje a gente começa a falar de estatísticas, análise e interpretação de dados. O que a gente tem aqui? Primeiro, quando a gente fala de estatística, o que você logo pensa? Poxa, eu penso em pesquisa, né? Você pensa em pesquisa de campo, quando nós temos que pesquisar, fazer uma estatística sobre a violência do nosso bairro, da nossa cidade. Um local, né, que faz esse trabalho é o IBGE. Ele é uma instituição que só trabalha com estatística, com pesquisas. Mas vocês mesmos, né, quando nós temos aí situações para a gente pesquisar, a gente pode fazer uma estatística na própria escola, né? A quantidade de alunos que usam óculos, a quantidade de alunos que não usam óculos, e assim vai. Então, a gente pode fazer estatísticas com algumas situações, tá? De vivência nossa mesmo. Por exemplo, quando a gente fala poluição dos rios, quantos rios temos aqui nos bairros, no bairro, e como é que está a situação da poluição. Então, a gente tem que ter situações, né? O que vamos pesquisar? Não podemos chegar do nada, vou falar sobre o quê? Vou pesquisar. Não, a gente tem que saber o que vamos pesquisar. E para isso, nós temos quem eu vou alcançar? A população, as pessoas, de onde? Isso tudo se torna a estatística. É importante também vocês depois me acompanhar, tá? Na página 433, porque quando se fala de estatística, também se pensa logo em gráficos. Além da gente colocar aqui que é uma pesquisa, mas se pensa logo em gráficos, né? E lá na página 433, vocês depois vão pegar e vão observar tipos de gráficos que vocês têm lá. Por exemplo, o gráfico de coluna, o gráfico de barras, tá? Somente os tipos de gráficos. Não haveria necessidade de eu colocar aqui, que tem um livro de vocês. O gráfico de setores, que se dá muito em eleições. O gráfico de linhas, também que se dá muito em eleição, quando um deputado, o governador está subindo ou está descendo, ele coloca aqueles gráficos de linhas para você, tá na página 435, ok? Esses são os tipos de gráficos que vocês vão poder observar, 433 até a 435, onde vocês vão observar os tipos de gráficos que nós temos, certo? Agora, dentro da estatística também é importante a gente observar as suas variáveis estatísticas. Uma delas é a qualitativa. Se é qualitativa, ela está expressando a qualidade. Cor da pele, cor dos olhos, ela representa para a gente. Quando se fala em variável qualitativa, ela está expressando a qualidade. E quando ela é ordinais, ela está expressando a ordem. Por exemplo, sobre o ensino, né? Fundamental, médio e superior. Então, quando se coloca ordinais, ela tem que seguir uma ordem. Nominais não obedecem a nenhuma ordem. Por exemplo, se vai falar sobre estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado, então ele não segue uma ordem como segue aqui, ó,
ordinais, que é obrigatório você seguir aquela ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Já no nominais não obedecem a ordem nenhuma, tá? Agora, quando se fala em quantitativas, você já logo lembra de quantidade, expresso como números, massa, idade, onde você vai poder calcular quando se expressa números. Então, essa parte aqui, galera, nós vamos colocar como a variável estatística, tá? Então, é importante você definir cada uma delas para a gente dar continuidade, ok? Ainda falando de variável, dentro da quantitativa, variável quantitativa discreta, nós temos a discreta e a contínua, tá? Isso tudo tem na apostila de vocês, né? Vocês vão poder pegar, sublinhar cada uma delas, isso é mais a parte teórica, tá? Então, a variável quantitativa discreta, aí é quando a gente relaciona números inteiros. Por exemplo, número de pessoas que trabalham na fábrica. 500, 512. Então, são números inteiros. Aqui já não se pode trabalhar com números decimais, números aproximados. Não, aqui somente os números inteiros, tá? Número de pessoas que trabalham, enfermeiros no hospital tal. 500, 400, então aqui somente para os números inteiros. Variáveis contínuas, agora sim, qualquer valor real. Massa de um aluno, 54,8. Agora aqui nós podemos trabalhar com o número decimal, tá? Já na variável contínua você pode trabalhar com o número decimal, tranquilo, ó, diferente da quantitativa discreta, certo? Dentro disso tudo de estatística, nós podemos ver a distribuição de frequência. Isso aqui é muito importante. Aí eu coloquei aqui, ó, um quadrinho para vocês, onde a gente pode verificar quantidade de filhos, frequência, se A significa frequência absoluta e FR significa frequência relativa. A frequência relativa sempre é dada em porcentagem, grava aí. A frequência relativa sempre é dada em porcentagem. Agora, verifica o seguinte. Dentro da fórmula para a gente descobrir a frequência relativa, eu coloquei aqui para vocês, ó. Frequência relativa é igual a frequência absoluta sobre total. Então, vamos ver isso aqui na prática. Olha aqui, ó. Vamos calcular a frequência relativa desse quadrinho que eu coloquei aqui para vocês? Então, vamos lá. Frequência absoluta de 4... eu defini aqui, eu poderia colocar para 1 filho. Então, seria essa a frequência absoluta. Então, olha aqui, eu botei para 0. A frequência absoluta dele é 4. Quem é o meu total? 20. Então, a gente trabalha com a frequência relativa, é a frequência absoluta sobre o total. 4 dividido por 20 vai dar 0,2. Que isso equivale a 20%, certo? Então, toda vez que ele pedir, porque ele pode, professora, a senhora calculou o que está aqui, mas é porque ele pode não te dar a frequência relativa. Aqui, ó, ele deu, mas se ele não desse para você, vamos supor que se você tivesse calculado de 5, aqui, ó, que representa 1 filho, você ia botar 5 sobre 20, daria 25%. Então, toda vez que ele não der para você a frequência relativa, você já sabe que é a frequência absoluta sobre o total. E você sempre vai responder em porcentagem. Ok? Bom, galera, agora aqui já entramos no módulo 7, tá? Só vai ficar faltando um pedacinho que é de probabilidade, que aí eu vou falar com vocês na aula online, tá? À medida que a gente for trabalhando lá, eu falo com vocês sobre probabilidade na aula online. É um pedacinho só que tem na apostila. A média aritmética. Hoje nós vamos falar assunto este que vocês já conhecem, né? De repente pode ter esquecido, mas eu vou relembrar. Média aritmética, média ponderada, moda e mediana, certo? Isso foi assunto ano passado da nossa apostila.
No finalzinho lá nós vimos esse assunto, tá? Então vamos lá, média aritmética é a média que vocês fazem aí para saber se vão conseguir a média no final. A gente soma P1 mais P2 e divide por 2, ok? Por que por 2? Porque eu tenho dois números lá que eu estou somando. Então a média aritmética eu tenho 3, eu coloquei um exemplo aqui. 3 mais 5 mais 6 mais 10 vai dar quanto? 8, 18 mais 6, 24. Tá? E dividido por 4. Por que eu dividi por 4? 1, 2, 3, porque eu tenho 4 números, que vai dar 6. Essa é a nossa média aritmética, certo? Acho que não tem como ter dúvidas aí. Já a média ponderada é aquela que a gente já faz uma multiplicação. Então, olha aqui, ó. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Acertos e frequência, tá? 0 acerto, 3 de frequência. Isso aqui é um exemplo. E o meu total aqui, que eu coloquei de frequência para vocês, que é só somar todos esses valores. Como é que se calcula a média ponderada? Olha aqui, ó. 3 vezes 0. Isso aqui tem que... Essa situação aqui, esses números, esses valores, vai precisar ser dado para vocês poderem fazer a média ponderada, tá? 5 vezes 1, mais 5 vezes 4, mais 2 vezes 5, aqui. Sobre quem? Os números que você multiplicou aqui, ó. 3 mais 5, mais 5, mais 2, que tem que dar um total de 15, certo? Porque é o total da frequência. Então, o que você multiplicou, você vai somar no denominador. Logo, nós temos 3 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20 e 2 vezes 5, 10. Tudo isso sobre 15, que é o total da frequência que nós temos aqui. Aí, o que nós vamos ter? 35 sobre 15, que podemos simplificar isso aqui por 5, que vai dar 7 quintos, tá? 7 terços, ok? 35 dividido por 5, 7, e 15 dividido por 5, 3, ok? Bom, então nós vimos aí a média aritmética, tá? E a média ponderada. Tudo certo até aí? E para finalizar, nós vamos falar de moda e mediana. Moda, o que significa moda? É aquele número que se repete, desculpa, com maior quantidade de vezes. Então, nós temos aqui, ó, 3, 5, 7, 3, 4, 3. Qual o número que se repete com maior quantidade de vezes? O 3. 3, 3, 3. Essa é a moda. Quando o número se repete com maior quantidade de vezes, por exemplo, o 2. O 2 se repetiu 3 vezes. O 4 também se repetiu 3 vezes. Nós chamamos de bimodal, porque aí nós vamos ter 2 modas. Pode acontecer, professora, de não ter nada, não ter moda, nenhum número que se repete aí? Sim, aí nós vamos chamar de amodal, tá? Então, a moda é aquele número que se repete sempre. Já a mediana, ó, importante na mediana, verificar se os números estão em ordem crescente. Esses números aqui eu já coloquei em ordem crescente para vocês, mas eles poderiam estar todos embaralhados. Aqui o que você tem que fazer? Colocar em ordem crescente, do menor para o maior. O que depois você vai fazer? Dividir em 2 grupos, todos eles com o mesmo elemento. Então eu tenho aqui, ó, eu poderia só dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora, eu vou dividir 3 e 3. Não, então não vai sobrar ninguém aqui no meio, porque já está falando que é mediana, médio. Então vamos lá, vamos separar de 2 em 2 grupos que fiquem com os mesmos elementos em um e o outro, ó. 7, 7, 9 e 10. Agora eu tenho elemento que sobrou aqui. Se sobrasse só um elemento, ele já seria mediana. Como sobraram 2 números, eu vou fazer a média aritmética dele. 7 mais 8, dividido por 2, vai dar 7,5, tá? Então, importante na mediana, colocar em ordem crescente, dividir em 2 grupos com os mesmos elementos. Quem sobrar no meio, sobrar somente um elemento, é a mediana. 2
você vai fazer a média aritmética dele. Ok? Então hoje nós relembramos a média aritmética, a ponderada, moda e mediana, do capítulo 7. Sobre probabilidade, que é o finalzinho desse capítulo, a gente vai falar na nossa aula online, ok? Aí a gente encerra a primeira apostila. Mas quando voltar eu vou dar o visto lá e ver se está tudo certinho, se passaram a limpo, se está tudo ok. Tudo bem? Um beijo, 901!